Olá pessoal, tudo bem? Chegamos a mais um Hotel Trends, o 8º. Pedro, tudo bem contigo, meu amigo? Tudo em ordem contigo. Maravilha. Hoje fazer um agradecimento, a gente está aqui no Canopy by Hilton, um hotel novíssimo em São Paulo, bem legal, estou gostando aqui da estrutura, decoração bonita, uma vista incrível que a gente está vendo. Não é como no Rio, mas é uma vista bonita, né, Pedro? Eu acho que é muito melhor, mas isso é discutível, então a gente não vai entrar nesse ponto aqui com o nosso amigo carioca. Tá certo, a gente sempre faz essa brincadeira, mas a gente parou. Porque a nossa convidada é paulistana, eu imagino. Sou mineira. É mineira? Eu achei que você era paulistana. Então tudo bem, hoje estamos aqui com a Juliana Mello, ela é sócia da Fortsec. Juliana, tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Super obrigada pelo convite. Legal, então para a gente começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da Fortsec, do grupo em que ela faz parte e como se conecta com a nossa indústria do turismo e hospitalidade. Legal. Me apresentando rapidamente, eu estou no mercado financeiro há 15 anos, né? Isso entrega um pouco a idade. 25. E já trabalho na área de securitização há algum tempo. Comecei minha carreira, sou formada em administração de empresas pela GV, comecei minha carreira em banco, depois securitizadora, hoje eu sou sócia da Fortsec e cuido da área de novos negócios e distribuição. A Fort, como o próprio nome diz, é uma securitizadora, né? Então ela estrutura operações para que os investidores, através do mercado de capitais, as comprem, né? A Fortsec normalmente distribui essas operações para fundos de investimento, então investidores profissionais, mas muitos desses papéis chegam lá na ponta e chegam ou através de fundos ou através da compra direta nos investidores pessoa física. A gente está dentro de um contexto muito forte imobiliário, né? O grupo da qual a Fortsec faz parte tem grandes investimentos imobiliários, sempre focou nesse mercado, apesar de ter outros investimentos também, mas o core é imobiliário. Há 5 anos atrás, quando a gente começou, muito pequenininho, a gente começou a olhar para oportunidades de investimento. Então, no começo a gente focou muito em loteamento, eram mercados basicamente desatendidos pelo mercado tradicional bancário. Então, começo, loteamento, mas logo na sequência a gente enxergou uma grande oportunidade no mercado de multipropriedade, no mercado de hotelaria. Enfim, a gente foi se aprofundar nesse mercado e hoje a gente tem mais de 95% de share desse mercado e nós somos os grandes financiadores desse segmento. E aí, né, não só a Fortsec, mas aí olhando o grupo como um todo. Faz todo sentido, né? Não tem crédito de prateleira para os nossos desenvolvedores, né? Então, era uma oportunidade perfeita, né? Exatamente. Pois é, e até obrigado por aceitar o nosso convite, para super prazer estar aqui com você e falando sobre investimento, que é algo que eu tenho alguma familiaridade, que eu gosto. E aí, eu queria começar a nossa conversa do seguinte ponto. Até 5 anos atrás, que se coincide ou não com a abertura da empresa de vocês, o mercado de investimento relacionado ao turismo e hotelaria no Brasil, ele era muito focado em grandes capitais e no segmento corporativo em si. De 5 anos para cá, a gente vê uma notoriedade muito maior do segmento de lazer. Até existem informações relacionadas a VGVs de projetos estruturados e a venda chegando quase a 30 bilhões de reais. A gente tem recentemente a notícia da venda da JP, que é um negócio emblemático, e até então nada parecido no segmento de lazer tinha acontecido no Brasil. E a minha pergunta é, lazer é a bola da vez relacionada a investimentos no mercado de turismo? E se é, o que fez com que o lazer tivesse esse destaque ao longo desses últimos anos? Essa pergunta é um pouquinho difícil, né? Assim, dá para a gente pensar por algum viés. O que eu acho, sinceramente? Vou voltar e contar um pouquinho até de como foi a nossa experiência no começo. Quando a gente ia visitar os investidores, locais, obviamente, o mercado não estava acostumado a investir
em turismo, em hotelaria, principalmente, né? A gente via no Brasil comumente os hotéis eram familiares, né? Herança de família ou uma iniciativa familiar, poucas redes globais e quando a gente traz a multipropriedade, o timeshare, né, a gente já estava muito atrasado, né? Então isso já lá fora a gente tinha uma outra perspectiva, um mercado super rentável. E aí, dentro desse contexto também, a nossa questão de malha aérea, que sempre foi um problema, continua sendo, né, para a gente atrair o turista estrangeiro, as notícias, né, enfim, até o brasileiro jogando contra o brasileiro, de pesar muito naquelas notícias que afastavam o turista, enfim. E aí, quando a gente apresentava isso para o investidor, né, eles falavam, olha, isso é loucura, né? E quando a gente falava de multipropriedade, como era algo muito novo, a gente não tinha nenhum empreendimento entregue até então. Eu até conto essa história, mas eu cheguei a escutar que podia ser pirâmide, imagina, né? Como é que vocês estão pensando em investir nisso ou estruturar operações de mercado de capitais para isso? E nessa dificuldade, a gente entendeu que a gente precisava montar operações que tivesse uma estrutura extremamente controlada, né, que com gatilhos, com garantias, uma estrutura realmente parruda, não uma estrutura de dívida simples, né, colocando os recebíveis como garantia e acompanhando esse recebível de forma muito próxima. Então, a estrutura para acompanhar uma operação dessa, ela é realmente grande. Você imaginar que tem hotéis que têm mais de 10 mil cotistas, né? 15 mil. E a gente audita todos esses contratos todo mês. Não é auditoria amostral, é 100% auditado. Para que isso? Dado o comportamento óbvio do negócio, né? Então, é uma compra de impulso, tem muito distrato, realmente. Tem um comportamento cíclico, né? Tem empreendimento que a gente já viu vender inteiro 3 vezes. Né? Então, quando você acompanha isso e você antecipa qualquer problema futuro, porque você já consegue desenhar essa curva para o investidor lá no futuro, olha, com esse distrato que está acontecendo, se assim continuar e se a venda continuar nessa velocidade, olha como vai ser no futuro. Né? Então, você começar a entregar isso para o investidor, né, e a entregar transparência, foi assim que a gente começou a ganhar credibilidade. Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, e aí sim, cada vez mais, o mercado começou a olhar para esse negócio com outros olhos. Né? A hotelaria, eu acho que ela tem, né, assim, a gente olhando para o nosso mercado, a gente tem um potencial gigante, né? Que a gente não explorou nem, né, um pouquinho disso. Então, dada a oportunidade, lógico que a gente vai ter diversos desafios, né? Que eu falei da malha aérea, enfim, né? Esse é um dos desafios. Mas realmente o investidor entendeu que é um bom investimento, né? Com toda essa estrutura, né? Ele foi ganhando cada vez mais corpo para aumentar os investimentos e até começar a olhar para a equity, né, para participação, e aí sim vem a compra da GJP. Né? É até legal esse ponto, porque funding, essa palavrinha mágica, sempre foi um problema grande no mercado de turismo no Brasil. Quando você olha para mercados internacionais, você tem projetos que, em termos de retorno do capital investido, não eram retornos astronômicos, nunca foi de 20%, 30%. Nos mercados internacionais chegava a 10%, chegava a 15%, mas você pegava a dívida a 5% e você conseguia alavancar o retorno com prazos longos para pagar, a taxas baixas, e na prática você conseguia ainda chegar na casa dos 20%, e aí sim se tornava algo bastante expressivo, principalmente quando você compara uma taxa de juros internacional para esse volume de negócio. No Brasil, a opção de financiamento ela sempre foi bastante
escassa. E a securitização ela se tornou a grande modalidade para viabilizar algum desses projetos relacionados às tais multipropriedades. Minha pergunta é, para além da securitização, que outras formas de funding hoje começam a ser cogitadas para investir e estruturar esse tipo de projeto no país? Olha, falando em securitização, eu vou falar dívida, né? Então, porque a emissão de um CRI nada mais é do que uma dívida. Então, você pode fazer isso via CRI, via uma debenture, e aí, enfim, instrumentos de dívidas, uma CCB. Esses instrumentos de dívida, eles vão estar ligados muitas vezes à carteira do empreendimento, né? Com a garantia do empreendimento, né? E dependendo do risco de crédito da companhia, tem companhias que conseguem emitir dívidas simples, né? Que a gente fala de clean, que não tem nem garantia, que é o próprio crédito da empresa que segura essa dívida. E aí a gente vai estar falando de um mercado AAA, né, com uma análise de risco de crédito de agência internacional, enfim, né, que independente daquele projeto, a companhia consegue pagar tranquilamente por aquele endividamento. Quando a gente vai mais para o projeto tem que se pagar, né, o projeto faz sentido, obviamente que tem uma companhia sólida por trás, mas o projeto ele tem que se pagar. Aí a gente já vai para um outro raciocínio. Isso, dívida. Depois a gente vai falar de equity, né? Então a gente vai ver participação, o investidor podendo fazer uma dívida conversível, né? Então eu faço uma debênture, mas eu posso lá na frente converter em participação. Ou opção, uma dívida com opção e não conversão de participação. Ou até uma compra de participação efetivamente, ou a compra de uma empresa, como foi a GJP. E aí, mais adiante, a gente vai ver a IPO, né? Então, a captação aí via abertura de capital. Desculpa se eu vou monopolizar nessas primeiras perguntas, é porque eu gosto do assunto. Eu prometo que já abro para você também colocar os seus pontos. A IPO é uma realidade muito distante do mercado brasileiro. Até os grandes exemplos que a gente tem no mercado de turismo, eles são bastante limitados. E a CVC provavelmente é o mais emblemático de todos eles. Olhando para as redes, você teve empresas que abriram capital e fecharam capital. E hoje está um pouquinho fora do radar do mercado corporativo esse tipo de estratégia. A gente consegue esperar um movimento como esse no mercado de lazer no horizonte de curto prazo, ao seu ver? Com certeza, com certeza. As empresas elas estão ganhando cada vez mais corpo, né? Então a dívida ela faz você se preparar para conversar com o investidor, dar informações, né? E você fica a estrutura da companhia ela fica cada vez mais organizada e mais profissional, né? O próximo passo natural é esse. Mas o IPO, né, tem muita gente que vai romantizar o IPO. O IPO ele traz muita responsabilidade para a companhia. Exige um nível de governança elevadíssimo. Exatamente. Acho que era até um pouco disso que você estava me perguntando, de certa forma, né? Porque uma questão o que o mercado te oferece em termos de oportunidade de monetização dos investimentos. Então, você tem uma oportunidade comercial para talvez dar um próximo passo. A outra questão é o quanto que as empresas elas estão preparadas para fazer isso, até porque, como você comentou, os nossos negócios são estruturas muitas vezes familiares. Não que ser familiar é ruim, longe disso, mas ser familiar significa que algumas práticas de governança corporativa talvez elas não sejam tão comuns como nas grandes corporações. E aí, essa oportunidade de estruturação de um IPO, o que beneficia? Eu acho que esse novo movimento e o que talvez ainda retarda parte desse processo, que talvez governança corporativa possa ser um dos pontos a ser endereçados. Sim, é isso, porque assim, por isso que eu falo, né, que é romantizado, não necessariamente é a melhor opção para aquela companhia. Talvez aquela companhia, a melhor opção é emitir uma dívida, né, ou ter um sócio. Né, um grande sócio, mas um sócio único.
Então, o IPO ele exige muito da companhia, ela realmente tem que se preparar. Então, quando se comenta, tiveram IPOs, empresas que abriram, depois recompraram, né? Ou que, na verdade, começam a sofrer muito por conta disso, o preço começa a cair, né? E aí, obviamente, vai refletir no negócio em si. Então, o correto é você analisar a melhor opção para aquela empresa, né? Então, tem muita gente que fala, dívida, não quero ouvir falar esse nome. Mas, às vezes, dívida é a opção mais barata para a empresa, porque o parceiro, o investidor, quando ele entra como sócio, ele vai querer surfar a tua rentabilidade, né? Então, se a rentabilidade do teu negócio, se a TIR do teu negócio é 20, você está dividindo o cheque com ele vai ganhar, ele investindo no teu negócio, ele vai ganhar 20. Se é 30, ele vai ganhar 30% de rentabilidade. Mas peraí, e se eu fizer uma dívida que é 10? Né? Então, mas também o balanço não aguenta, dependendo do que você quer como estratégia, numa alavancagem gigantesca, né? Então, vai chegar um momento que você vai estar no teu teto, vai falar, olha, essa companhia não aguenta se endividar mais, né? Ela vai precisar de mais tempo. Então, aí sim, pode ser que venha um parceiro estratégico. A grande dica para as companhias é elas se montarem um planejamento estratégico consistente. E diz o Pedro entende bem, né? Desenhar o que ela quer para o futuro e como ela vai chegar lá. Então, peraí, eu vou ter que, para chegar onde eu quero, hoje eu tenho X empreendimentos, eu vou precisar lançar tantos empreendimentos em quanto tempo? É isso que eu quero? É isso. Eu vou ter que emitir dívida, eu vou ter que achar um parceiro. Quando eu chegar nesse ponto, qual é a melhor opção para eu continuar crescendo, né? Então, aí sim, avaliar se o IPO faz ou não sentido, porque realmente o IPO traz uma carga de responsabilidade. Antes, né, o dono da empresa não tinha que dar satisfação para ninguém, a não ser para os credores. E agora, né, que tem milhares de pessoas que detêm lá o papel, né? E aí você começa a não só ter que, né, falar com o banco, né? Você já começa a ser fiscalizado de uma outra forma. Pergunta rápida, 5 segundos a resposta. Em quanto tempo vai ter o primeiro IPO relacionado ao mercado, na sua visão, aqui no Brasil? Acho que em breve. Era o que eu ia perguntar, assim, antes de ir para a minha pergunta, desse nível de maturidade, como é que você vê e reflete um pouco em quanto tempo você acha. Vocês vão saber melhor do que eu, não vejo um nível de maturidade ainda tão grande, até porque é um mercado novo, né? É um mercado novo. Tem 5, 6 anos, né? Então, por isso que eu acho que posso demorar um pouquinho mais, mas eu confio na sua análise. Aguardemos, né? Aguardemos. Agora, Juliana, o que no chapéu do investidor é elegível às opções de funding que seu grupo representa? Quando você olha projetos, quando a sua equipe analisa projetos, o que você entende que sejam projetos ideais? E quando eu falo ideais, é em relação ao perfil de destino, perfil de produto, o que faz sentido numa triagem inicial para que alguém busque o grupo de vocês buscando essas possibilidades de investimento? Na verdade, eu olho de tudo um pouco, né? Então, eu tenho vários investidores, né? Que eu sei o tipo de risco que eles querem correr versus a rentabilidade que eles também almejam. Então, para mim, chega vários tipos de projeto. Então, desde aquele que é um greenfield, né? Que a gente vai olhar mais com um perfil de equity, desde aquele que está mais redondinho, já tem venda, já tem carteira e a gente vai fazer um adiantamento de carteira, né, via emissão de um CRI. Então, para a gente faz sentido o projeto em qualquer estágio que ele tiver. Pode estar pronto, inclusive, e você pensar em levantar recursos em cima daquele projeto para construir outro, por exemplo. Em cima de conversão também? Seria possível? Fazer uma conversão. Uma dívida conversível? Não, eu digo um produto pronto já e ele está convertendo para multipropriedade. Pode ser feito. Certo. Também.
Nesse negócio especificamente, aí entra na segunda parte da pergunta do Pedro. O que a gente vai olhar, né? Isso está pautado em quê? Quais são as premissas disso, né? Por que ele está convertendo? Então, ele já converteu e já tem algumas vendas que mostram um comportamento mais fácil de analisar. Não, ele está fazendo essa conversão e ele precisa de recurso justamente para fazer essa conversão. Então, a gente vai ter que fazer, ter uma pesquisa de mercado, um estudo mais aprofundado em cima disso para ver se faz sentido. Não, entendi. Tá. Em termos de lugar, enfim, não tem nada carimbado, até porque o Brasil é lindo, né, e atrai turista, enfim, tem um potencial gigante. O que a gente olha se o projeto é saudável, né, porque a gente recebe milhões de planilhas, planilha aceita tudo, né, essa máxima todo mundo fala. E aí, né, aquela planilha te mostra um resultado excepcional, mas a realidade a gente já sabe que é um pouco diferente. Então, a minha obra vai ficar mais barata porque eu vou conseguir economizar. Não, né? Então, dado hoje o que é um custo de obra, a gente tem aí uma inflação persistente, né, que fez com que todos os custos aumentassem. Dado esse custo de obra, dado uma velocidade de venda que é a média daquela região, daquele público, para aquele público, dado quais vão ser os esforços de venda, né? Então, quantas salas eu vou ter, como é que isso vai ser feito, e dados todos os custos atrelados, né? Que a gente vai, deixa eu ver se o FF&E está adequado, né? O enxoval está adequado para esse público, esse custo, o que eu tenho visto. Agora, a parte expressiva do custo é venda, né? Quer dizer que chega a 25% do VGV, eu já ouvi isso muito. A venda pode igualar o custo de obra, para você ter uma ideia. Então, assim, tem que ter um estudo realmente bem embasado, e aí ver se o projeto faz sentido, né? Se ele realmente é viável. É isso que a gente vai ver. Vou seguir um pouco no mesmo assunto sobre esse título especial. Até fiz uma pesquisinha na Ambima. No ano passado foram 34 bilhões, crescimento de 121% em relação ao ano anterior. Resultado ótimo, os números são inquestionáveis, mas a gente chega em 2022 com um cenário diferente. Perfeito. Uma Selic em 2 dígitos. Então é isso que eu queria perguntar. O que essa Selic em 2 dígitos afeta os projetos já lançados e essa dívida, né, já tomada, e os projetos futuros? Tá. As dívidas já tomadas, ela não vai afetar em nada, tá? O que já está pactuado lá atrás, enfim, é o que vai seguir né, adiante. Tem uma proteção. Tem uma proteção, exatamente. Obviamente que quando a gente fala de uma Selic de 2 dígitos, a gente vai pensar lá no investidor, né? Quem que vai colocar dinheiro no meu projeto. Esse investidor, com uma Selic de 2 dígitos, ele consegue comprar um CDB, que é um risco de um banco, pagando 2 dígitos, né? Então, o empreendedor, ele não pode esperar que ele vai ter uma taxa menor que a que o banco está pagando, que o banco tem, né? Então, mas quando a gente olha esse cenário como um todo, quem vai sofrer mais? As companhias que não aguentam, os negócios que têm margens pequenas, né? Então, quando a margem é pequena, aquela empresa que estava acostumada a tomar dinheiro a 5, 6, 7, provavelmente ela não consiga mais tomar nesse nível de taxa. Talvez o negócio dela não suporte uma taxa maior. Então, ela vai ficar, né, entre a cruz e a espada. Agora, para um negócio que tem margem, que é, por exemplo, a multipropriedade, obviamente um projeto bem estruturado, exatamente. A gente vai continuar viabilizando esses projetos, né? Agora, esse momento de captação realmente, ele diverge do ano anterior. Imagina quando a gente tinha Selic de 2%,
fazia todo sentido tomar esse risco. Exatamente. O investidor falava, olha, esse projeto vai pagar 8%, vai pagar 9%. Pô, ter 400% de CDI, tá fechado. Agora, o mesmo projeto de 8%, ele vai falar, olha, obrigado, ao invés de eu correr um risco de obra, de venda, né? Eu vou deixar meu dinheirinho parado ali na LCI do banco, na LCA, no CDB. Então, na prática, no curto prazo, a gente vai ver um mercado mais lento do desenvolvimento de novos empreendimentos. Né? Eu acho que para o mercado que a gente fala que é mais high grade, que é o mercado que aguenta menos que tem menos margem e por isso não aguenta um endividamento de 2 dígitos, por exemplo. Mas para multipropriedade, enfim, para empreendimentos que deem esse retorno, eles vão continuar captando, tanto estou falando aí equity e dívida, vão continuar captando com certeza. Perfeito. Então a gente vai continuar acelerando, na sua visão, o lançamento de novos projetos dessa natureza? Sim, eu entendo que a gente tem uma grande oportunidade, né? Então vai depender também muito da estratégia da companhia, mas com dólar alto, né? A tendência é que a gente viu na pandemia os hotéis lotando, as pessoas não aguentavam mais ficar em casa, né? E a gente continua nesse patamar de dólar alto. Então, a tendência é que as pessoas, o turismo local ainda continue aquecido, né? Então, tem muita oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, são poucos players, né? A gente tem um mercado relativamente concentrado, né? Você tem 5, 6 players aí atuando com destaque. Quando a gente olha os players maiores, né? Players maiores. Porque tem os menores, regionais, que tem então talvez 2, esse não consiga, talvez esse não consiga, por ter uma margem um pouco menor, talvez ele fique mais afetado para o lançamento de novos produtos e demore um pouco mais. Mas esses players grandes, esses 6, 5, vão continuar desenvolvendo. Vão né? continuar, com certeza. A tendência é essa. Eu acho que até a gente tem que dar um passinho atrás, até porque a gente está partindo do pressuposto, todo mundo sabe que é multipropriedade e timeshare. Eu queria, primeiro, entender na sua visão o que diferencia os dois modelos de uma maneira bastante didática, como você sempre é, e simples. E para além da diferenciação dos dois modelos, eu queria entender a sua visão se há uma preferência do mercado de capitais por um ou outro, ou há uma tendência de crescimento maior de um ou outro. Além do conceito, como é que você vê o potencial de crescimento dessas duas possibilidades? Tá. Em termos de crescimento, eu vejo a multipropriedade, ela crescendo mais rápido. Desculpe. Primeiro, só um pouquinho do que é a multipropriedade e o timeshare. Tá. O timeshare é quando você vende o direito de uso, né? Então, é basicamente a antecipação da diária, né? Da diária hoteleira, é um serviço. E a multipropriedade é a venda de uma fração ideal de um apartamento, né? Então, a pessoa que está comprando, ela está comprando um bem imóvel, né? Não ele inteiro, mas um pedaço dele que dá a ele um direito de uso, né? De 2 semanas. De uma... direito de propriedade. Perfeito, é isso. E aí, por que eu vejo a multipropriedade ela avançando de maneira mais rápida? Porque o timeshare, primeiro que você, para comercializar timeshare, você precisa estar com o empreendimento pronto, né? Então, você imagina que para qualquer empreendedor, você construir primeiro para depois abrir a venda, você tem um descasamento de caixa muito maior, né? Então, a viabilidade financeira ela é mais difícil. Então, onde a gente vê timeshare? Em empreendimentos já prontos, em redes de hotéis muito bem consolidados, né? Mas não é o primeiro produto, né? Não é o core daquele mercado, né? Apesar de redes hoteleiras já entenderem o valor disso, né? E isso ser importante para
aguentar os solavancos, porque é uma receita antecipada, dinheiro na frente sempre é melhor, a gente vê esse mercado crescendo de forma mais lenta, até porque o consumidor, peraí, qual que é a minha vantagem de comprar uma diária antecipada, né? Será que eu vou querer vir todo ano para esse hotel? Não, toda aquela ideia. A multipropriedade, o brasileiro tem muito essa ideia de propriedade, né? De ter o bem. E além disso... Tem até uma pesquisa essa semana dizendo que para 87% dos brasileiros ter a casa própria, você ter ali o seu título, é a prioridade da vida dessas pessoas. E muitas vezes não faz sentido, né? Porque o mesmo valor investido te rende mais do que você pagaria de aluguel, então, né? É cultural. É cultural, enfim. E aí por isso, né? Então a gente vê as carteiras, né? Que a gente acessa, né, e controla, a gente vê que o comportamento da multipropriedade, ela tem um comportamento mais acelerado de venda, enfim. E muito por conta disso, porque o empresário, o empreendedor, se ele vai construir, se ele está querendo projetar esse crescimento da companhia dele, para ele diminuir o descasamento de caixa, é óbvio que ele quer começar a vender, e geralmente ele começa a vender 2 anos antes de começar a obra, né? Justamente para aliviar esse descasamento de caixa. Legal. Deixa eu te fazer uma última pergunta ainda nessa questão do ambiente macroeconômico. O Vinícius tocou um tema que era interessante, que é o aumento da taxa de juros e quanto que isso implica no aumento do capital para a estruturação de novos negócios. E ao seu ver, apesar disso acontecer, em razão de um negócio que tem margens grandes, na prática ainda existe um potencial de desenvolvimento expressivo, se a minha leitura está correta do que você comentou. Está perfeita. Uma outra questão que acontece ainda em âmbito macroeconômico é um país que não cresce. E até isso também tem a ver, em partes, com uma taxa de juros alta que inibe alguns investimentos do ponto de vista do nosso setor na economia real. Tem um outro ponto que eu acho que ele, de alguma maneira, ele contrabalanceia esses dois aspectos que são um pouco mais negativos, que é o câmbio em si. E você tocou nesse assunto, eu só queria aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente sai de 3,9 no pré-pandemia para 5,5 no pós-pandemia, e no horizonte que aumento de taxa de juros não é só uma realidade brasileira, é uma realidade global, que de certa forma eu acho que investimentos no Brasil, investimentos diretos tendem a diminuir, como já caiu de uma maneira substancial ao longo desses últimos meses. A minha pergunta é o quanto que isso impacta o nosso negócio. Quanto que isso traz de perspectiva, ao seu ver, eventualmente até de uma oportunidade que antes a gente não tinha e agora faz com que o nosso mercado doméstico seja um pouco mais expressivo do que era antes, em relação a viagens pelo país. Exatamente, assim, quando a gente olha para o câmbio, né, o câmbio a 5, a gente fala, bom, a gente é uma oportunidade para que investimentos estrangeiros venham, né, justamente por causa disso. Mas lá fora, né, a gente já tem uma sinalização nos Estados Unidos que o câmbio que a taxa de juros também vai subir agora em março. Eles sofrem o mesmo problema que a gente, de inflação alta. Exatamente. Então, a taxa lá fora também vai subir. Então, quando a gente olha para a questão de investimento, né? Então o Brasil vai atrair investimento estrangeiro. Não necessariamente, né? Então, por quê? Se ele volta a ter uma taxa mais atrativa fora, né? Obviamente não compara com o Brasil, mas aí a gente tem um risco Brasil, né? Ele vai ponderar isso. Peraí, deixa eu ver se meu dinheiro fica aqui fora ou se eu vou investir em algum outro país em desenvolvimento, né? Então, nessa questão, eu acredito que nosso câmbio vai continuar nesse patamar. Então, a ideia é que o turismo local, né, se fortaleça, porque as pessoas vão ter cada vez mais dificuldades de viajar, né? Então, e eu acho que a gente viu isso bastante na pandemia, como a gente tem um turismo local rico, né? Quando as pessoas elas têm que escolher opções locais. A verdade é que a gente tem um mercado interno grande, né? Somos um país continental, Exatamente. Uma população grande
Nosso PIB é 8 trilhões de reais, eu acho, algo assim. Vou dar quase acima de 1 trilhão de dólares. A gente tem um mercado interno grande. Muito forte. Mal explorado, mas grande. Exatamente. Então, para mim, nesse momento, o câmbio me fala mais da gente aproveitar o mercado interno do que pensar em investimento de fora chegando no Brasil, mas também o que não é impossível, obviamente, porque a gente sempre também entrega uma rentabilidade maior. Em janeiro, acho que teve um volume grande de investimento estrangeiro na Bolsa aqui, por exemplo. Então, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para encerrar, queria que você falasse um pouco dos riscos e oportunidades diante de todo esse cenário que a gente está vivendo. Lembrando que a gente tem eleições esse ano, que sempre traz aquela pitadinha a mais de... a emoção. Mas a gente está acostumado, né? Eu até vi uma entrevista do economista-chefe da XP, ele dizendo que anos de eleições tem sempre boas oportunidades. É verdade. Na dificuldade sempre tem boas oportunidades, né? Como a gente viu no começo da pandemia, que realmente a gente tinha um cenário de insegurança muito grande, né? E aí tiveram maravilhosas oportunidades de investimento, né? A gente viu muito papel cair, por exemplo, né? Fundos sendo tradeados abaixo do patrimonial, né? Então, e aí a gente vai eu sou muito otimista, né? Então, logo que veio esse primeiro momento da pandemia muito estressado, logo a gente viu um mercado completamente diferente, né? Então, as pessoas, com os juros caindo, as pessoas indo atrás de mais, de morarem em casas, comprando outras unidades residenciais, enfim, mudando de vida ou trocando de tipo de investimento, indo para... Enfim, nosso mercado aqueceu como um todo, né? Então, eu acho que assim, vai ser um momento de oportunidade também, né? Quem tiver condições de surfar, infelizmente não são todos que conseguem, né? Mas eu acho que vão ter oportunidades e os riscos são esses, né? De ter projetos bem consolidados, porque é um momento de incerteza, é um momento de inflação alta, né? Então, quando você vai estimar os custos do projeto, né, você tem que ser muito realista, porque em um solavanco o teu negócio pode não fechar mais a conta e você está com uma obra pela metade. E aí, como é que fica? Né? Então, eu acho que é um momento da gente ser mais criterioso, mas eu acho que vão vir bons negócios. Eu queria voltar lá para o comecinho, quando ela falou que esse cara aqui falou pra caramba, eu acabei não perguntando, mas a minha leitura foi, vocês fizeram um trabalho assim no começo vocês tiveram que bater na porta dos outros. Formiguinha. Eu acho que hoje está ao contrário, né? Hoje já é... Vocês já são procurados pelos desenvolvedores, né? Sim, hoje a gente é muito procurado, não só por desenvolvedores, como por investidores, que já confiam no trabalho, enfim, entendem qual é o trabalho que está por trás daquilo. Então, hoje assim, no começo tinha que contar a historinha inteira, né? E pedir um voto de confiança, mas eu acho que isso não é a Fortsec sozinha, é a gente com todo o mercado, com todo o segmento, a gente conseguiu, nesses últimos anos, ganhar essa confiança. E da carteira total, quantos % assim é de multipropriedade? Hoje da Fortsec, 60%. Aí o resto é o quê? 60%. A gente vai ter galpões logísticos, loteamento, incorporação, aluguel, shopping. O mercado como um todo. Porque a minha curiosidade foi que assim, né, no mercado imobiliário como um todo, a hotelaria, né, é o patinho feio, assim, né, mas... Juliana, muito obrigado pela presença, obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, para os nossos ouvintes e espectadores. Queria fazer um agradecimento novamente a Hilton por abrir a oportunidade de a gente gravar aqui no Canopy by Hilton, hotelzaço, aqui no Pleno Jardins. Queria fazer um agradecimento também à PMWeb, nossa patrocinadora. É isso, meu amigo. Até a próxima. Até a Juliana, próxima. de novo, muito obrigado. Eu que agradeço. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Uma honra. O prazer é nosso.
aprender um pouquinho mais contigo e também prazer estar com você em mais esse episódio. Abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.